no nosso último encontro antes da avaliação, obviamente, né? Então, semana que vem a gente faz a avaliação. E aí nós encerramos a disciplina, né? O termo da disciplina. Eu corrigi as provas, eu não sei se vocês estão tendo acesso à prova anterior. Então, a prova anterior eu já corrigi. Nesse final de semana, terminei, na realidade, né? Eram várias provas, então levei um tempo e uma prova discursiva, muitos alunos, automaticamente leva um certo tempo. Mas está lá disponível para vocês acessarem lá e obter o feedback, né? Ok, e aí estou à disposição também para a discussão daquela prova. Bom, eu vou compartilhar minha tela, né? Hoje o nosso assunto é relativamente rápido. Já disponibilizei esse material lá para vocês no Moodle, então está lá à disposição, qualquer coisa é só me contatar. Hoje nós vamos ver sobre a fisiologia do sistema muscular. Então nós falamos de tantos sistemas complexos, né, e como também da interligação entre todos eles, não poderíamos de também falar dessa questão básica que é a fisiologia do sistema muscular, que é algo bem mais light, bem mais tranquilo, que com certeza vocês vão tirar de letra, né? E algumas coisas, alguns detalhes que nós já falamos lá na histologia já vai ficar bem consolidado aqui, não vai ter muita diferença. Muito embora aqui nós faremos a parte de funcionamento do músculo. Bom, o que nós trataremos hoje? Já vai ser um pouco breve essa aula. Alguma coisa sobre a revisão do tecido muscular, que aqui a gente não vai entrar em tantos detalhes, afinal já está bem consolidado para vocês, né? Só questão mais fisiológica mesmo, de algumas características peculiares à resposta de contração, né? Então, o tempo para que aconteça a contração contrátil, então, basicamente, de cada tipo de músculo. Bom dia, Beatriz, bom dia, Jonathan. Especificamente do músculo estriado esquelético, aqui nós falaremos da questão da organização da fibra muscular, afinal, a somatória de todas as células, de acordo com a orientação dessa fibra, desta célula, né, elas acabam determinando aí uma contração muscular específica. Então, esses pontos nós já abordamos, mas aqui só vamos dar mais uma salientada aí nessa organização da fibra muscular para que nós entendamos todo o processo de ação conjunta de todas as células que estão dispostas naquela orientação específica. Arranjos das principais miofibrilas, que são as proteínas contráteis, actina, miosina, troponina, tropomiosina. Como é que está a organização? Como é que elas se interrelacionam durante o processo de contração muscular? Então, aqui também nós abordaremos algumas peculiaridades no que concerne algo característico que vocês poderão se defrontar no animal morto, no animal vivo, né? No animal morto chamado rigor mortis. Por que acontece, como que acontece, até que momento passa esse rigor mortis. Então, a gente vai falar aqui também. E aí interligar tudo isso aí com os mecanismos de contração muscular. E a participação específica do cálcio, a gente falou tanto do cálcio ao longo deste semestre que agora sim, especificamente, a gente vai mostrar onde que o cálcio trabalha, como que ele se liga, em que parte da contração muscular ele acaba executando todo esse processo. Então, isso aí basicamente será o nosso enredo agora que nós discorreremos ao longo de hoje. Tecidos musculares não é novidade para vocês, o músculo estriado esquelético, o músculo estriado cardíaco e o músculo liso, né? Então, isso aqui já não é mais novidade para vocês. Só caracterizando um pouquinho mais, né? Então, as fibras musculares esqueléticas são compostas por células muito compridas em comparação aos outros tipos de tecido.
e elas são formadas por várias subunidades chamadas de sarcômeros. Então, cada estriação dessa que vocês estão observando aqui, que observariam já na histologia, são as unidades funcionais do músculo estriado esquelético, né? Se vocês perceberem, tem uma porção mais escura e uma porção mais clara. Então, cada sarcômero ele está instalado no meio, ele começa no meio de uma porção clara, passa a porção escura e invade a outra metade da porção clara. Então, cada sarcômero ele está organizado assim no citoplasma da célula, né? Essas proteínas contráteis. E a somatória de todos os encurtamentos de sarcômero determina aí a contração muscular na fibra. Naturalmente, são células que são compostas por vários núcleos, porque elas são muito compridas, né? Núcleos dispostos na periferia da célula. Já o músculo estriado cardíaco, aqui nessa imagem a gente não consegue definir muito bem, mas ele também tem os seus sarcômeros, ele também é parecido aonde que está a disposição desses sarcômeros. A questão principal é que são células menores, são células curtas, são células que apresentam bifurcações, né? E independente de qual parte do citoplasma, são compostas por sarcômeros. E esses sarcômeros são formados por miofibrilas, que são proteínas contráteis. E aqui na foto à direita, né, uma velocidade intestinal, aqui nessa porção mais, não seguindo por estes riscos, mas aqui nessa porção central, né, um músculo liso, né, então o mecanismo, primeiro, eles não são estriados, eu não enxergo a parte contrátil desses músculos, tá? É diferente a orientação deles. Na realidade, são projeções citoplasmáticas, são células pequenas que apresentam projeções citoplasmáticas que se direcionam para um núcleo, né? Então, só vou fazer aqui uma colocação para que vocês se insiram. Então, vou pegar aqui como se fosse uma célula, um exemplo de uma célula de músculo liso, né? Então, existem projeções citoplasmáticas que se encurtam, né? Então não são por sarcômeros, como acontece nos estriados. Esse encurtamento, então, é a forma como acontece aí a contração muscular, né? Então, ele se contrai, né? Ele vai no sentido em direção ao núcleo, né? Ele pega essa célula, esse citoesqueleto, ele encurta, e a hora que relaxa, né? Então a célula, ela se relaxa também. Logicamente, aqui tem a representação de uma célula, então muitas células que acabam formando, promove aí a contração muscular do músculo liso. Lembrando que não apresenta estrias, então o mecanismo de contração ele é diferente. Mas também é também formado aí por proteínas contráteis, pelas mesmas proteínas contráteis. A questão é a orientação. Bom, no que concerne a parte de funcionamento desse músculo durante o mecanismo de contração, alguns detalhes a gente consegue já perceber de diferença, né? Primeiro, com relação ao comando, né, músculo estriado esquelético, eu já falei por várias vezes no semestre, ele é coordenado pelo sistema nervoso somático, também chamado de sistema nervoso cognitivo, intencional. Eu contraio, eu executo o comando sobre o músculo estriado esquelético. Já nos outros dois tipos de músculo, eles acabam sendo coordenados pelo sistema nervoso autônomo, né? Ou seja, eu não contraio de forma intencional meu coração. Então, o sistema nervoso autônomo, ele dá essa automaticidade, né, para o coração. E, claro, né, o coração, como vocês já sabem, ele inclusive tem mecanismos totalmente desvinculado do próprio sistema nervoso, né, que dá uma certa automaticidade aí na contração do músculo cardíaco, né? Por exemplo, quando falta estímulo do sistema nervoso autônomo, automaticamente esse coração tem um nó sinoatrial que, de forma automática, ele faz o disparo, né? Ele acaba
despolarizando, levando até o átrio ventricular, feixe de His, fibras de Purkinje de forma involuntária, também responsável aí pela ritmicidade do coração. Muito embora essa ritmicidade ela também dependa aí da estimulação, seja do sistema nervoso autônomo simpático, que estimula, aumenta o número de batimentos cardíacos, aumenta a força contrátil na sístole, e o parasimpático, que faz o inverso, né? Então, por meio aí do neurotransmissor acetilcolina, ele reduz a força da sístole, a força contrátil na sístole, e também pode reduzir aí a frequência. Mas o ritmo, ele é coordenado pelo nó sinoatrial de forma bem automática. Já o músculo liso também ele é coordenado pelo sistema nervoso autônomo, né? Então ele, lógico, ele também tem ele é controlado pelo sistema nervoso autônomo, a gente não consegue controlar. E além do mais, né, já que tanto o cardíaco quanto o liso são de controle do sistema nervoso autônomo, o que diferencia de ambos é a velocidade de contração, né? Então, o músculo liso ele é muito lento devido a essas projeções citoplasmáticas, né? Então ele tem que a célula o cálcio tem que entrar por pinocitose, né? Chegar até as cavéolas, formam-se as cavéolas, que nada mais nada menos do que deformações da membrana plasmática que acaba envolvendo esse cálcio para dentro da célula. Já no músculo estriado cardíaco e no músculo estriado esquelético, depois a gente vai dar mais uma caracterizada melhor, a gente consegue enxergar um retículo sarcoplasmático, que é o endoplasmático lá, bastante volumoso, os chamados túbulos T, então eles facilitam a permeação do cálcio de uma forma muito mais rápida, e isso faz toda a diferença na velocidade da contração dessas fibras musculares, músculo estriado esquelético e do músculo estriado cardíaco. Então, faz toda a diferença, né? Então, graças a essas redes de túbulos T, graças a um retículo sarcoplasmático bem volumoso, algo que você não vai observar no liso, né? No liso, ele engloba aí por deformações por pinocitose, né? Tem um nome específico, que são as cavéolas. Então, o cálcio ele entra para dentro da célula de uma forma bem lenta, e, em função do cálcio, ele acaba determinando como característica uma velocidade de contração lenta aí dessa fibra muscular. Bom, agora especificamente do músculo estriado esquelético, aqui tem um caráter zootécnico, que já foi feito alguns apontamentos nos seminários de vocês, eu gostei bastante, né? Até uma forma de melhoramento genético, aí eu estou pensando em cavalo de corrida, porque não também os cães de corrida, né, os galgos, né? Então, até utilizado como um parâmetro para verificar melhoramento genético, né, para ver se o animal ele tem essa característica ou não, para que você consiga orientar aí os acasalamentos de acordo com o objetivo. São animais de corrida. Então, existem dois tipos, principalmente, mais especificamente no cavalo, mas isso em todas as espécies também são assim, que são dois tipos de fibras musculares esqueléticas, uma de contração lenta, que é a tipo 1, e tem a de contração rápida, que é a tipo 2. Mas aí vocês podem se perguntar, bom, professor, por exemplo, lá no cavalo, ele só vai ter uma ou outra fibra, né? Porque, olha só, dentro dos cavalos de corrida existem dois tipos, né? Tem um cavalo que é o velocista, ele equivale ao velocista humano, ou seja, são animais aí que eles têm uma grande capacidade de explosão, ou seja, uma rápida atividade contrátil. Entretanto, ela é em curto espaço de tempo, né? Logo ela se esgota, ela entra em fadiga muscular. Exemplo de raça, quarto de milha de velocidade. Então, ele percorre pequenos percursos, 400, no máximo 600 metros. Mas a prova oficial é de 400 metros. Ou seja, ele tem que ter uma boa explosão, uma boa arrancada, uma alta velocidade e, nesse caso, é interessante que tem uma grande densidade de fibras do tipo 2. E tem o fundista do cavalo, que é o puro sangue inglês, né? O puro sangue de corrida.
Esse já percorre, demora a embalar, né? Ele tem uma explosão relativamente maior do que outros cavalos, que não tem aptidão para corrida, mas em comparação ao quarto de milha de velocidade, ele é bem mais lento, né? Só que, em contrapartida, ele consegue percorrer aí longas distâncias, pistas aí, hipódromos, pistas ovais aí de 1.800, 1.600 metros, 2.200, 2.400, até 2.600 metros em velocidade constante. Então, aí 60 km por hora, por aí. Então, 50, 60 km por hora é o que ele consegue atingir. O outro chega até quase um 80, né? Então, tem esses dois perfis. E como forma de melhoramento genético, você pode verificar, fazer uma biópsia muscular e rodar uma PCR e verificar qual que é o predomínio dos tipos de célula, mais para um ou mais para outro. E aí, é claro, né? Então, alguns animais eles têm uma quantidade mista na quantidade desses tipos de fibras musculares, e aí convém você verificar, né? Não, quero um cavalo para velocidade, né? Então, eu vou utilizar como parâmetro aí as de contração rápida, né? Então, ou contração vigorosa, que são as fibras do tipo 2. Mas, enfim, tem sempre o meio termo. Tem uns que fazem cruzamentos de animais aí baseado, tem que ter uma proporção metade, né? Até hoje tem um pessoal aí com velocidade, né? Com pista reta, que eles prezam que tenha que ter uma boa quantidade de fibras do tipo 1, porque lá no final, nos últimos 100 metros, geralmente esse cavalo ele começa a ter uma queda muito brusca da performance de corrida, ou seja, da velocidade. Então, dessa forma, o pessoal está fazendo, inclusive, alguns cruzamentos com o próprio puro sangue inglês, que dá o apêndice, ou seja, pega garanhões quarto de milha de velocidade, cruza em éguas puro sangue inglês, dá o meio sangue, e o nome do meio sangue é o apêndice. Então, o apêndice ele vai ter metade dessas fibras aí. Mas lembrando uma coisa, né? Então, não estou aqui enaltecendo que o cavalo puro sangue inglês, ele só tem fibras do tipo 1. Ele tem também do tipo 2, obviamente, só que a proporção ela é menor, tá? Como da mesma forma o quarto de milha de velocidade, ele tem mais fibras do tipo 2, né, e uma pequena quantidade de fibras do tipo 1. Mas tem esses cruzamentos, né, se ficar quase uns 50-50, já vai ter toda a diferença. Tudo bem, ele pode perder no início ali, mas ele alcança lá no final. Então tem essas nuances aí que o pessoal acaba trabalhando no perfil desses animais aí. Mas é na proporção dessas fibras aí. Bom, já havia comentado para vocês, já antecipado as informações desse slide, que está aí projetado no computador de vocês, a respeito da proporção dessas fibras do tipo 1, do tipo 2, né, nessas características que poderão ser analisadas aí nessa parte da velocidade de força contrátil. Tá? Do tipo 1, eu quero deixar bem claro para você, não significa que ele tem a mesma velocidade do músculo liso. O músculo liso é muito lento em comparação a uma fibra muscular do tipo 1, que é a que tem contração lenta, né? Mas o músculo liso ele responde de uma forma muito reduzida. Então, em comparação à fibra mais lenta lá do músculo estriado esquelético. Quero deixar bem claro isso. Então, a organização das fibras musculares, dos feixes musculares e depois do formato do músculo, né? Isso aqui a gente já havia explorado dentro da histologia, não vou aqui me ater muita coisa, né, dessa organização. O único detalhe que eu quero que vocês tenham em mente é o seguinte, que essas fibras, elas estão organizadas e que a somatória do encurtamento de cada de cada fibra muscular, ou melhor, de cada miofibrila, de cada fibra muscular, de cada feixe de fibras musculares e do músculo como um todo vai dar aí a força de contração necessária aí para essa estimulação.
Bom, aqui tem um esqueminha a respeito do estriado esquelético, né? Aqui vou falar de uma forma geral dos estriados, vou caracterizar bastante a contração dos músculos estriados, cardíaco e esquelético, no que concerne a unidade funcional do músculo, né? Ou seja, uma célula, né? Uma célula presente, comprida, né? Então, ela é organizada aqui em feixes e depois em grupo, até a formação do grupo muscular aqui como um todo, né? Bíceps, né? Tem duas cabeças. Bom, esses sarcômeros aqui, eles estão organizados da forma como está aqui apresentada. Isso aqui é uma imagem de microscopia eletrônica, né? O qual são utilizados as bandas como parâmetro para entender se aquela fibra ela está contraída, tá? Ou seja, se o sarcômero ele está curto, se ele está contraído, ou se o sarcômero está relaxado. Então, são as bandas aí. Aqui a gente consegue enxergar, né? Olha só, entre uma parte escura e outra, né? Então, aquilo que eu falei para vocês é o sarcômero, né? Então, tem no meio da parte clara, que a gente enxerga lá na fibra, lá nas estrias, bem no meio da parte clara, começa um sarcômero e termina lá na metade da outra parte clara. Tá? Então, a gente olhando lá na histologia, a gente só enxerga uma parte escura e uma parte clara que dá as estriações. Mas, na realidade, cada sarcômero, cada unidade dessa funcional, ela está aí disposta na metade de cada parte clara, né? Que aqui, é claro, ela é simbolizado pela letra Z, também chamado de banda Z. Então, os limites da célula, banda Z. Vocês podem estar se perguntando, bom, professor, mas aqui tem a banda I, tem a banda A, tem a banda H, a banda M, a banda A, o que seria isso? Bom, primeiro detalhe, né, vou caracterizar, essas aqui estão em verde, né, não é à toa que isso aqui está descrito em verde. O I significa aspecto isotrópico. O que é um aspecto isotrópico? Na realidade, isotrópico é sem cor, tá? Ou seja, claro. Tá? Claro, significa dizer isso, tá bem? Isotrópico, ok? Ou seja, seria uma parte clara, né? Seriam as partes claras, literalmente, tá? Com exceção aqui no meio, que é a Z, né? A banda Z aqui, que divide um sarcômero, ele vai ter a outra banda Z. Então, chamado de isotrópica. E a anisotrópica é o A. Aniso vem de cor, vem de escuro, tá bem? Então, isotrópica, anisotrópica. No centro entre duas anisotrópicas, duas bandas A, tem a banda H. Então, a banda H ela está compreendida entre a extremidade da primeira parte da banda A e atravessa até o início da outra banda A. Então, é o H, né? Banda H. Tá? E a banda M é essa linha preta que está aqui bem no centro. Então, de uma forma bem resumida, cada banda Z, ela, entre duas bandas Z tem um sarcômero, tá? Então, todas as estruturas inseridas do sarcômero, elas estão envolvidas entre as duas bandas Z. Bem no centro tem a banda M. Tá? A banda isotrópica é aquela porção que pega metade de um sarcômero, né, e junta com a metade de outro sarcômero, né, unidade de dois sarcômeros, né, nessa porção clara isotrópica, e a banda A somente essa porção mais central, anisotrópica, né? Então, a banda A, né? Outra banda A, e no centro, entre duas bandas As, a banda H. Mas, enfim, isso aqui é só mesmo a título de informação para você ver se a fibra está contraída, se ela está relaxada. Não precisa vocês estarem muito ligados nisso aqui, né? O que mais me importa diante de todo esse processo é que vocês entendam que existem essas bandas, que cada sarcômero ele está compreendido entre duas bandas Zs, ok? E isso serve para que nós nos possamos referenciar
se a fibra está contraída ou se ela está relaxada. Tá bem? Então, aqui eu já havia falado para vocês a banda anisotrópica e isotrópica, a banda H, a banda M, as duas bandas Z, né? Como que estão as orientações. Aqui um corte histológico, né, para que nós entendamos, né, que nós havíamos enxergado lá na histologia. Aqui até dá para dar uma enxergada que dá para enxergar uma banda Z, né, uma banda Z aqui, né, essa parte escura, e a outra banda Z seria lá do outro lado. Mas é claro, num aumento desse não é possível. Para isso é necessário microscopia eletrônica. Né? Agora sim a gente consegue enxergar melhor a coisa. Né? Então, entre duas bandas Zs, fica o sarcômero. Tá bem? Essa parte mais escura é a banda A, anisotrópica. Essa outra parte também é a banda A, anisotrópica. Né? A anisotrópica. Isotrópica, essa porção que vai de um sarcômero até outro, nessa porção clara, a banda A, né? E aqui outra banda A, só para nós nos localizarmos aqui. A Z aqui, que literalmente divide, é a extremidade do sarcômero. A banda H, ela está inserida bem no centro ali, logo após terminar a banda A, né? Então, está bem aqui, isso aqui é a banda H. E essa coluna escura aqui, bem no centro, é a banda M. Bom, então aqui só um esqueminha. Mas para que serve, professor, eu entender essas bandas? Se vocês perceberem, além, é claro, de ver essas bandas, vocês enxergam umas estriações aqui na transversais em relação ao sentido dessas bandas. Essas estriações aqui vocês conseguem enxergar. Fazendo uma representação aqui, está aqui as estriações transversais que eu falei para vocês. Né? São essas estriações aqui. Como de grosso modo, nessas estriações, a gente já pode aqui enumerar, a gente sabe que cada sarcômero, cada fibra muscular, ela é composta por miofibrilas. O que são miofibrilas? São porções contráteis da fibra muscular, são proteínas contráteis. E as principais proteínas é a actina e miosina. Muito embora também participam a troponina e a tropomiosina, né? Mas aqui nesse esquema, a gente pode fazer o quê? Essa porção aqui em azul, mais espessa, a gente pode já... É a miosina, tá? A miosina, nessa porção mais espessa. E essa porção, a vermelha, menos espessa, é a actina. Tá? Essa aqui é a actina. Então, tem a actina aqui. Essa porção é delgada, ok? Então, são as principais, são as proteínas contráteis mais abundantes. A tropomiosina e a troponina, elas estão juntamente com a actina, que é o filamento delgado, né? Filamento fino. Isso aqui chama-se filamento grosso, ou filamento espesso, melhor dizendo, né? O termo certo é filamento espesso. Filamento espesso. Tá? E esse aqui é o filamento fino, actina. Mas, junto com a actina, tem a troponina e a tropomiosina. Nossa senhora, deu para entender tudo. Deixa eu apagar isso aqui, né? Deu para entender tudo isso aqui, né? Filamento fino. Tá, pessoal? É só para que a gente consiga se orientar na hora da contração, né? Ó, encurtou a fibra, distendeu. E aqui já aproveitando essa característica entre filamento fino, tá? Filamento fino.
Tá? Aproveitando isso aqui, então isso aqui acaba se contraindo, né? Então, juntamente com a actina, existem outras proteínas acopladas nela. A gente vê só esse risquinho, é só um esqueminha, né? Mas junto com a actina tem a troponina, tem a tropomiosina. Na realidade, são várias bolinhas que estão aqui, tá? São as proteínas G. Então, são várias proteínas G, assim, várias bolinhas. Elas estão em espiral. Elas estão em espiral, tá? Mais ou menos assim, tá? E aí, no centro, estão acopladas aí a tropomiosina, né? E pequenas subunidades de troponina. Tá? As subunidades de troponina também é uma bolinha, na realidade são 3 unidades, tem a I, a C e a T. Depois eu vou mostrar para vocês como é que está a orientação, elas estão aqui orientadas. Mas igual, a somatória de todas elas aqui, que compõem o filamento fino, né, que é a actina, elas são bem menos espessas que o filamento grosso, que é a miosina. Tá? Então, aqui, na hora da contração, né? Então, acontece encurtamento. Aqui tem uma animaçãozinha. Aí, a forma como ele encurta, né? Não tem erro nenhum. Aí, a gente já consegue entender aí o encurtamento dessa fibra muscular. Tá? Então, uma sequência. Então, os filamentos espessos, né, que são estão aqui em azul, que é a miosina. Tá? A miosina. E os filamentos finos, que são as actina, troponina e tropomiosina que estão aqui juntos. Um detalhe muito importante, pessoal, e aí nos arremete lá nas leis de Frankenstein do coração, se vocês estão lembrados que a eficiência contrátil, ela depende de como essas fibras estão sobrepostas, lá da lei de Frankenstein. Ou seja, quando enche a câmara cardíaca, só para refrescar a memória de vocês, quando enche a câmara cardíaca, o que acontece? Ela enche em demasia, o toque, ou melhor, o contato entre essas miofibrilas, entre actina e miosina, eles acabam sendo mais espaçados, e, portanto, a força contrátil é reduzida. Porque o ponto de contato entre as fibras de actina, entre as proteínas actina e miosina, ela é reduzida. Como da mesma forma, num coração, quando ele está bem, com pouco volume, veio pouco precarga para dentro da câmara cardíaca, também a eficiência contrátil ela é reduzida também. Então, essa sobreposição ela é parcial. Então, quando ela é parcial, a força contrátil aí ela é bem mais intensa, né? Então, só parafraseando aquilo que nós falamos lá na lei de Frankenstein no coração. Da mesma forma também vai acontecer lá no músculo estriado esquelético. Né? Então, muito embora ele não tenha esse reflexo, né, da distensão e, consequentemente, essas fibras reduzem o ponto de contato, como também do relaxamento extenso, né, como acontece lá no coração. Bom, juntamente com os filamentos finos, né, a actina G, a proteína, tá? Isso aqui são proteínas, são bolinhas, tá? São globós, são proteínas, são proteínas, elas estão organizadas assim, né? E junto com a actina tem a tropomiosina, que é uma fita dupla. Eu tenho imagens lá, mas já vou adiantando alguma coisa aqui para vocês, né? Ela passa nos sulcos aqui. É uma fita dupla. Tá? E tem a troponina, com as suas 3 subunidades. Essas 3 subunidades, depois vocês vão entender muito bem como é que acontece a participação delas durante o processo de contração muscular. Então, as 3 subunidades, elas estão ligadas à tropomiosina, tá?
Essas 3 subunidades da troponina estão ligadas, uma parte delas está ligada à troponina, à tropomiosina, perdoe. Tá? Então, deixa eu colocar aqui agora o negócio aqui pegou. Uma representação das 3 subunidades. Deixa outra cor aqui. Um amarelo que seja. Tá? Então, essas 3 subunidades são a troponina. Troponina T. A troponina T, ela se liga à tropomiosina, por isso que é T. Troponina T se liga à troponina T se liga à tropomiosina, que é esse filamento aqui duplo que passa nos sulcos das proteínas de actina. Deixa eu colocar um preto aqui. Tá? Troponina T. Então, a T, ela se liga, né, à tropomiosina. Tropomiosina. Ela se liga. A troponina C, olha só, o cálcio. Aqui que entra o cálcio na parada. O cálcio, tá? É o local onde que o cálcio vai se ligar. E a troponina I, essa troponina I, na realidade, ela faz o seguinte, ela fecha o ponto de ligação. Como assim fecha o ponto de ligação? Entre o filamento grosso com os polímeros de actina. Fecha o ponto de ligação. Vocês já vão entender como que isso funciona. De ligação entre o filamento espesso ou grosso, né? Tá? Com proteína G, que é a actina, né, pessoal? Aqui com a actina. Ou seja, já vou mostrar esse filamento espesso, essas coisas e tal. O que acontece? A miosina, né, que é o filamento grosso, ele se liga aqui nas proteínas G, que são as actinas, tá? Que se ligam aqui na actina. Então, o que acontece? Essa subunidade I, ela acaba fechando o ponto de ligação. É como se ela tampasse o ponto de contato de ligação. E no momento que o cálcio se liga aqui, o que vai acontecer? Acontece a deformação da troponina, né? Então, dessas 3 subunidades, o cálcio se liga aqui, deforma, muda estruturalmente essa molécula, né, a troponina, e isso faz com que essa TNI aqui, ela acabe liberando o epítopo de ligação, o ponto de ligação com a cabeça pesada da miosina. Já vou mostrar para você. Então, tem uma cabeça leve e a cabeça pesada. Cabeça pesada, aqui, pesada, e essa porção mais fina, cabeça leve. Então, é essa cabeça pesada que vai se ligar à actina. Tá? Então, quando o cálcio não está aqui presente, o que vai acontecer? Ele vai estar, essa TNI aqui, a troponina I, ela vai estar tampando esse ponto de ligação aqui. TNI. Então, dessa forma, está obstruindo o ponto de ligação. Quando o cálcio se liga, vou fazer aqui as outras subunidades, a TNC e a TNT, né, que tem a tropomiosina, tá ligada à tropomiosina, na realidade eles estão inseridos na tropomiosina. A tropomiosina, na verdade, a troponina, ela está inserida na tropomiosina. Ela está ligada pela TNT, troponina T,
que é essa parte globosa aqui, que segura as outras subunidades, TNC e TNI. A TNI tampa o epítopo de ligação. A TNC, local onde o cálcio se liga. Então, quando o cálcio se liga, ele deforma essa molécula e tira a troponina I do ponto de ligação na actina. E aí ela gruda. Tá? E para promover aí a força contrátil, essa cabeça ela se contrai, né? Tipo, ela traciona. Então, tem várias subunidades, né? Aqui é só uma, mas tem várias. E assim sucessivamente fazendo força de alavanca, né? Então, ele alavanca e faz aí a contração. Então, cabeça pesada se liga a essa actina. Aquilo que eu havia falado ali para vocês, já vou mostrar essa parte prática, né? Então, aqui fica muito mais fácil esse desenho. Olha só. Esses amarelos aqui, ó, essas bolinhas aqui, em espiral, são actina, tá? É actina. É cada proteína, é chamado proteína G. Então, são várias actinas. E esse filamento aqui trançado é a tropomiosina. Tá? E aqui a troponina representada nessas duas bolinhas verdes. Então, a troponina T, ela se liga aqui na tropomiosina, tá? Se liga na tropomiosina, tem uma parte aqui, a TNT, tem a TNC e a TNI. Quando o cálcio se liga, promove a deformação da molécula, automaticamente traciona, tira a tropomiosina do local de ligação e, portanto, favorece a ligação da cabeça pesada da miosina, que é o filamento grosso. E aí se liga aqui. Tá? Então, acaba se ligando dessa forma aqui. Então, mais imagens, né? No momento que se liga uma molécula de ATP, que é energia, né? Adenosina trifosfato, acontece a degradação, ou seja, a saída de um fosfato. Quando sai um fosfato do ATP, libera energia, e essa energia faz com que a cabeça se movimente e se ligue, lógico, logo após a ligação do cálcio lá, que libera o epítopo de ligação. Epítopo é o receptor de ligação, tá bem? Aqui fica bem mais claro isso, né? Troponina T, troponina C, onde que se liga o cálcio, né? O cálcio vai se ligar aqui, vai deformar toda a molécula, né? E aí vai liberar o epítopo, vai tracionar a tropomiosina, aliás, vai tirar a tropomiosina, né? Tirando a tropomiosina da frente, automaticamente vai se ligar essa cabeça pesada da miosina. E aí, com a quebra de energia, liberando um fósforo, essa cabeça, ela movimenta. Aqui na imagem vai ficar bem mais claro isso, né, nesse videozinho, para mostrar para vocês. Então, vai ficar bem mais fácil esse entendimento. Você usa músculos todos os dias para fazer... Deixa eu aumentar aqui. Para fazer anotações. Seu tecido muscular cardíaco e liso são involuntários. Você não controla suas ações voluntariamente. Músculos esqueléticos trabalham sob controle voluntário. Músculos esqueléticos são compostos por feixes de fibras musculares. Fibras musculares são células longas e cilíndricas, contendo vários núcleos. Os músculos se contraem ou relaxam quando recebem sinais do sistema nervoso. Uma junção neuromuscular é o local da troca de sinais. Esse é o local onde o bulbo sináptico de uma axônio terminal se conecta à fibra muscular. Fibras musculares são compostas de muitas miofibrilas. Uma miofibrila contém unidades contráteis chamadas sarcômeros. Sarcômeros correm adjacentes um ao outro ao longo de toda a miofibrila. Cada sarcômero consiste de filamentos de proteínas finas e grossas que dá aos músculos esqueléticos sua aparência estriada. O músculo contrai quando esses filamentos deslizam uns sobre os outros.
Z nas extremidades do sarcômero. Como os filamentos de actina são ancorados na linha Z, o sarcômero encurta em ambos os lados quando os filamentos de actina deslizam sobre os filamentos de miosina. Embora a ação entre os filamentos seja descrita como deslizamento, os filamentos de miosina realmente puxam a actina em todo o seu comprimento. As pontes cruzadas dos filamentos de miosina se ligam aos filamentos de actina e exercem força neles para movê-los. Essa ação é conhecida como mecanismo dos filamentos deslizantes da contração muscular. Neste modelo, os sarcômeros encurtam sem que haja alterações no comprimento dos filamentos finos ou grossos. A contração começa quando um ATP ligado à miosina é hidrolisado a ADP e fosfato inorgânico. Isso faz com que a cabeça da miosina se estenda e possa se ligar a um sítio de ligação da actina, formando uma ponte cruzada. Uma ação conhecida como força motriz é ativada, permitindo que a miosina puxe o filamento de actina em direção à linha M, encurtando o sarcômero. O ADP e fosfato inorgânico são liberados durante a força motriz. A miosina permanece ligada à actina até que uma nova molécula de ATP se ligue, liberando a miosina para ou entrar em um novo ciclo de ligação e mais contração muscular, ou permanecendo não ligada, permitindo ao músculo relaxar. A contração muscular é controlada pelas ações do cálcio. Os filamentos finos de actina são associados com proteínas regulatórias chamadas de troponina e tropomiosina. Quando o músculo está relaxado, a tropomiosina bloqueia os sítios de ligação para as pontes cruzadas na actina. Quando os níveis de íon cálcio são altos o suficiente e o ATP está presente, os íons cálcio se ligam na troponina, que desloca a tropomiosina, expondo os sítios de ligação à miosina na proteína actina. Isso permite à miosina se ligar ao sítio de ligação da actina, formando uma ponte cruzada. Os íons cálcio são estocados no retículo sarcoplasmático e são liberados em resposta a sinais do sistema nervoso para uma contração. As moléculas de neurotransmissor são liberadas por um neurônio e se ligam a receptores que despolarizam a membrana da fibra muscular. O impulso elétrico viaja para dentro da fibra pelos tubos T e liberam o cálcio estocado. Os íons cálcio fluem para as miofibrilas, onde acionam a contração muscular. À medida que a actina e miosina deslizam umas sobre as outras, o sarcômero todo encurta, aproximando a linha Z com a linha M. Como os sarcômeros nas miofibrilas contraem, a fibra muscular inteira irá encurtar. Quando a fibra muscular contrai como um todo, o músculo produz força o suficiente para mover o corpo, permitindo que você faça suas anotações. Bem bacana esse videozinho, né, galera? Eu acho que esse videozinho já acaba explicando muita coisa, até mais do que eu havia passado aqui para vocês. Pessoal, ficou claro ali, acho que o vídeo deu uma boa ilustrada do que eu havia explicado. Ficou alguma dúvida, alguma colocação que vocês queiram aqui passar? Tranquilo? Sim, não, talvez. Tá, então, esse videozinho está lá na apresentação de vocês, se por acaso vocês quiserem ver, tá, fica à vontade. É bem ilustrativo, né, esse videozinho, e vai dar uma boa noção aí da importância de cada subunidade do que nós havíamos explicado aqui. Tá? Então, ele é bastante educativo, o videozinho, bem simples, né? Está lá à disposição de vocês, caso queiram ver novamente. Se não tiverem dúvidas, nós prosseguiremos, né? Logicamente, faltou alguns detalhes que o vídeo não acabou mostrando, né? Então, um deles é uma das principais enzimas aqui que auxiliam na quebra desse ATP, que é a creatinacinase, né? Fosfocreatinacinase. Então, esse ATP aqui, ele é quebrado, né? Então, liberando essa energia através dessa enzima fosfocreatinacinase. Tá? Até essa enzima aqui, pessoal, a título de informação, ela é um marcador de lesão muscular. Mas como assim, professor, se nós estamos falando de contração muscular? Então, quando a fibra muscular ela é muito sobrecarregada, por exemplo, no exercício extenuante,
ou alguma coisa do tipo, também chamado de fosfocreatina, né, só FA, fosfocreatina, ela, quando você observa em excesso na corrente sanguínea, isso é resposta de uma degradação muscular intensa. Quando que eu vou observar? Naquele animal, por exemplo, eu vou trabalhar com aquele cavalo. O cavalo não tem uma adaptação para aquela carga de exercício. E se caso eu submeti essa carga acima do seu limiar, né? O que isso vai acontecer? Vai acontecer, primeiro, né, essa fibra muscular ela não está preparada, ela não está, não tem uma capacidade para atender a demanda de energia do qual ela está sendo estimulada. Automaticamente, essa falta de energia significa dizer que muitas vezes tem até a glicose, mas não tem mitocôndria para quebrar essa glicose e transformar em ATP, em quantidade suficiente para que atenda aquela carga de exercício. Logo, isso vai fazer com que o organismo ele obtenha uma forma de energia mais simples, né, que é a via anaeróbica. Então, ele vai quebrar essas moléculas de glicose, e aí, como não vai ter mitocôndria para atender essa carga de exercício, tudo isso vai acontecer lá no citoplasma. Só que lá no citoplasma, uma molécula de glicose, no saldo final, ela me produzirá apenas 2 ATPs. Se essa mesma molécula de glicose, né, se tivesse uma quantidade de mitocôndria suficiente, né, ou seja, haveria a quebra, começaria lá no citoplasma, depois o resto da quebra vai acontecer lá no ciclo do ácido tricarboxílico, que é o ciclo de Krebs, e depois cadeia respiratória. Então, por via normal, ou seja, pela via aeróbica, porque a mitocôndria precisa do oxigênio para produzir ATP, o que vai acontecer? Então, de uma molécula de glicose, vão produzir 38 ATPs, ou seja, a capacidade de obtenção de energia é muito superior do que pela via aeróbica, usando mitocôndria, do que aquela que o organismo acaba lançando mão na falta de quantidade de mitocôndria suficiente, né, que seriam somente 2 ATPs. Mas o problema não é isso. O problema que acaba acontecendo é o seguinte, é que o resíduo dessa quebra, que no final da história me resultarão em 2 ATPs, é a produção de ácido lático. E o ácido lático ele é extremamente nocivo às miofibrilas, aqui, às proteínas, perdoe-me, essas proteínas contráteis. E por consequência disso, a enzima que está aqui contida, né, pela destruição, porque o ácido lático vai reduzir, vai tornar o ambiente ácido lático, isso vai levar a um processo degenerativo dessas proteínas, elas vão ser destruídas, e isso vai ser drenado para a corrente sanguínea. Então, quando nós observarmos lá e coletarmos o sangue e analisarmos a fosfocreatina acinase, ou seja, mensurarmos essa enzima no sangue, se ela estiver muito elevada, eu consigo entender que aquele animal está passando por uma lesão muscular. Muito embora é necessário para que aumente a capacidade contrátil, essas lesões celulares, né, essas lesões das fibras musculares, ou seja, leva à destruição e aí elas ficam mais robustas, com uma maior quantidade de mitocôndrias, ou seja, à medida que você vai promovendo o preparo físico do animal e até mesmo nosso, vai aumentando a quantidade de mitocôndrias e, paralelamente, vai causando uma hipertrofia dessa célula, ou seja, a célula se hipertrofia, ela fica maior, significa dizer que ela consegue comportar mais organelas citoplasmáticas, principalmente mitocôndrias, que são vitais aí para atender essa nova demanda por energia. Tá? Então, é o que vai acabar acontecendo aí. Então, essa enzima, ela que é responsável aqui pela quebra do ATP em ATP, libera energia, movimenta a cabeça pesada da miosina. Né? Logicamente, precisa do cálcio, né? Não adianta ter energia aqui se não tiver cálcio. Então, o cálcio, ele traciona o filamento de tropomiosina e libera os epítopos de ligação aqui com a cabeça pesada da miosina.
né? Então, aquele papo que a gente havia falado ali, eu acabei resumindo aí. E aí tem um detalhe, pessoal, que eu já havia falado para vocês, eu não sei se vocês já têm conhecimento disso, se não tem, aqui vão ser informados, a respeito do rigor mortis, que acontece ali, geralmente nas primeiras 12 horas após a morte do animal. O que vai acontecer nas primeiras 12 horas da morte do animal? Vai acontecer o enrijecimento da musculatura. Então, o animal morreu, logo em seguida vai acontecer aí o enrijecimento da musculatura. Vai durar aí também no máximo 12 horas, no máximo 24 horas de enrijecimento. Depende da quantidade de energia que esse organismo tinha lá estocado. Então, antes de acontecer esse enrijecimento, o que vai acabar levando? Qual que é a resultante desse enrijecimento muscular? É a falta de ATP. Por quê? Então, no primeiro momento, antes do rigor mortis, logo após a morte do animal, o que vai acontecer? O organismo estava vivo, portanto, produzindo energia, né, quebrando glicose em ATP, que é energia, e esse ATP está lá. Quando acontece a morte do animal, não acontece mais a produção de energia, a produção de ATP. Por mais que existam moléculas de glicose lá disponível, se não acontecer a quebra em ATP, nada adianta, né? Isso de nada adianta. Se vocês estão lembrados, lá no videozinho, o que acontecia, né? Vamos voltar aqui. O que acontecia? A liberação de energia, então, a molécula de ATP, pela enzima fosfocreatina sinase, ela é quebrada, libera o fósforo, fica ADP, adenosina difosfato, e mais o fósforo que libera energia. E essa energia é que movimenta a cabeça pesada da miosina, se ligando nos epítopos lá na proteína G de actina. Ok. Contraiu, beleza, contraiu. Só que tem um detalhe. Para que essa fibra se relaxe, ou seja, para que ela se deslize, para que ela se relaxe, né, e, consequentemente, deslize lá o filamento fino, que é a actina, a miosina, a actina, a troponina e a troponiosina, tudo aquilo se relaxe, o que acontece? Precisa haver a ligação de mais uma molécula de ATP. Se não haver a ligação de mais uma molécula de ATP, a fibra muscular fica contraída. Então, é o que acontece logo após o consumo de todo o ATP que foi produzido pelas células. Então, consumiu todo o ATP, beleza, estava relaxado. Eu acredito, quem já acompanhou abate de animais, né, já viu o músculo sempre está trabalhando, né, principalmente esses músculos aqui abdominais, o grande dorsal, né, ali, os matambre, como diz o pessoal, né, fica se mexendo. Ou seja, até aquele momento ali, logo após a morte do animal, ele tem ATP. Então ele está executando o quê? Claro, de uma forma totalmente incoordenada, né, tem estimulação ainda nervosa, né, precisa de haver estimulação nervosa, porque com essa estimulação nervosa, há a liberação de cálcio. Então a função dos nervos é ir lá, despolarizar a membrana, e principalmente na região do retículo sarcoplasmático para liberação de cálcio. Então, basicamente, seria isso. E aí, o que vai acabar acontecendo? Libera cálcio, né? O cálcio, né, se liga na troponina C, acontece a deformação aí desse conjunto da troponina, da troponina, traciona a tropomiosina, liberando os epítopos de ligação. Se tem ATP, né, o ATP vai se ligar, vai, por meio da reação organizada pela fosfocreatina sinase, vai levar a movimentação dessa cabeça pesada da miosina e vai se ligar. Vem uma outra molécula de ATP, quando ela se liga aqui, relaxa a cabeça, né? A cabeça relaxa e desliza a fibra novamente em repouso. E aí, segue o ciclo na sequência. Logo após a falta de ATP, o que vai acontecer? A cabeça pesada fica ancorada. Então, nessas
depois, né, mais ou menos um período de 6 a 12 horas, depende muito do organismo, ele vai enrijecer por falta de ATP, e depois, mais umas 12 até 24 horas, ele vai o quê? Se relaxar. Mas por que ele se relaxa, professor, se não tem mais energia antes? É que essas miofibrilas vão se degenerar, vão ser destruídas. A célula vai começar a morrer, vai acontecer a liberação aí de conteúdo lisossomal, que são as enzimas da célula. Isso aqui vai causar uma proteólise, uma quebra das proteínas. Então, depois, vai se desfazer esse rigor mortis em função da destruição, da proteólise causada pela liberação dos conteúdos enzimáticos das células. Tá? Então, vai destruir tudo lá, como se liberasse um ácido, e de fato em boa parte, né, pela lesão tecidual, né? Então, vai sair do rigor mortis. Então, vai acabar saindo do rigor mortis. Então, aquilo que eu comentei para vocês a respeito do cálcio, como ele é liberado, e aí vem uma pergunta, né? Como que ele está armazenado e como ele se difunde de forma uniforme entre as miofibrilas independentes do diâmetro, né? Dependendo da massa muscular. Então, como é que esse cálcio ele é liberado? Bom, já pelo próprio vídeo já acabou já nos passando essa informação, né? Então, graças a essa rede de túbulos T que estão conectados ao retículo sarcoplasmático, então o cálcio ele se liga lá no retículo sarcoplasmático, ele se liga no retículo sarcoplasmático, despolariza a membrana, libera o cálcio pelos túbulos T e depois vai chegar até as regiões lá da troponina C. Então, graças a essa rede de túbulo, né, independente da espessura, da fibra, vai conseguir aí se difundir aí por completo, atendendo todas as fibras musculares. Tá? Diferente do que aconteceria lá com o músculo liso, né? O músculo liso, o mecanismo ele é bem lento, né? Principalmente porque o cálcio ele também faz parte aí nesse encurtamento do músculo. Aqui é só umas imagens de como que está agrupado todas as miofibrilas e automaticamente os túbulos T e suas ramificações para atender toda a fibra, né, toda a miofibrila, né? A estimulação nervosa, já acabei adiantando para vocês, né? Então, geralmente aqui são receptores nicotínicos do músculo estriado esquelético, né? Então, reativos à nicotina. Então, é um neurotransmissor. Acontece a despolarização dessa membrana, conforme nós já vimos lá no nosso primeiro tema de aula, né? Libera esses grânulos contendo os neurotransmissores e estes, por sua vez, se ligam em receptores específicos aqui, que no final da história vai despolarizar a membrana, vai liberar aquele cálcio pelos túbulos T e vai disponibilizar esse cálcio lá para que aconteça a deformação das subunidades de troponina e, consequentemente, a atração da tropomiosina e liberação dos epítopos de ligação lá na proteína G da actina, né? Possibilitando com que a cabeça pesada da miosina se ligue lá. E aí, com o gasto de ATP, né, reação essa causada pela fosfocreatina sinase, vai promover o deslocamento, né, de alavanca aí da miosina. Então, só para nós entendermos aqui. Então, aqui são dois exemplos, né? Então, neurônio aqui representado em verde pela própria seta em direção à medula espinhal. Então, o que acontece? Então, aqui são neurônios aferentes, por exemplo, toquei, né? Eu vou responder com o músculo estriado esquelético, por exemplo, o que vai acabar acontecendo? Então, essa estimulação aqui, ela vai ser captada, né? Então, é um neurônio pseudo-unipolar, né? Ele vai transmitir, né, essa informação. E aqui, especificamente, pessoal, nessa região, o que vai acabar acontecendo?
não necessariamente precisa ir até lá no encéfalo. Tá? Então, às vezes, por exemplo, eu vou encostar a mão em algo quente, né, que me queima, eu tiro imediatamente a mão. Então, nesse caso específico, essa inervação, né, a disposição desses neurônios, a transmissão dessa informação por meio de neurônios aferentes, está quente, né, eu já tiro a mão, isso não precisa necessariamente chegar até o encéfalo. Chegando diretamente aqui já na medula espinhal, já manda o comando para o neurônio motor, tira a mão como? Despolariza a membrana, libera os seus neurotransmissores, despolariza a membrana, libera cálcio, o cálcio se difunde, né, por meio dos túbulos T, até a região, até chegar na troponina C, e aí acontece tudo aquilo que eu comentei para vocês. Algumas especializações de membrana, né, entre as células, obviamente. Tá, então, só isso aqui lá mais na parte de histologia, né, onde também são lugares onde que acontece também a difusão desse cálcio. Então, esse cálcio, literalmente, ele é literalmente banhado, né, nessas células aí. E no caso lá das fibras de músculo liso, né, então, graças a esse cálcio, ele é englobado, eu não tenho aqui, mas, peraí, deixa eu ir aqui. Esse cálcio, ele é englobado, né, então, fazer de novo a fibra, né, no músculo liso. Deixa eu voltar aqui no músculo liso, né. Fazer um desenho de uma célula do músculo liso. Aqui é o núcleo dela, certo? Isso aqui é músculo liso, essa explicação é sobre contração do músculo liso. Bom, primeiro, ela é lenta, né? Ela é lenta por causa do cálcio, por causa da demora, porque ela não flui tão rápido como acontece nas outras, o cálcio. Então, por isso que ela é lenta. Eu vou fazer a organização aqui das miofibrilas, né? As miofibrilas, as proteínas contráteis, elas estão organizadas dessa forma aqui, na célula. Então, ela vai, literalmente, na contração, ela vai reduzir o seu calibre. São células pequenas, com um único núcleo, um núcleo central, né? E o que vai acontecer? O cálcio, ele vai entrar, para chegar até essas miofibrilas, né? Então, vai formar as chamadas cavéolas. Essas cavéolas são a pinocitose do cálcio, né? Então, o cálcio, para ele entrar dentro da célula, ele vai formar, essa membrana vai fazer pinocitose, que são as cavéolas, para que ele seja disponibilizado aqui e executando aí a contração aí dessas subunidades, tá? Isso é a mesma coisa como acontece lá no estriado esquelético, quitina, miosina, né? Mas por causa dessa demora na difusão do cálcio, a fibra de musculatura lisa, ela é bem mais lenta, sua força contrátil. Tá? Ela é forte também, ela também tem uma capacidade vigorosa também, então a somatória de várias células, né, vai ter uma célula aqui, vai ter outra célula aqui presente, outra aqui, né? Então, a somatória de todas essas células, com certeza, também vão dar aí uma contração bastante vigorosa dessa célula. Bom, dúvidas, perguntas? Disse para vocês que seria breve. Dúvidas, perguntas, alguma colocação que vocês queiram aqui passar para mim? Melhor, vocês estão aí? E aí, Jonathan? Tudo certo, Jonathan? Panis, o Panis está por aí já? Ah, tá. Ah, beleza, meu Deus do céu. Bom, pessoal, é bem tranquilo, né? Não tem muita coisa... Ah, tá aí. Não tem muita coisa para a gente falar, né? Então, ele é bem simples. Nós entendendo esse mecanismo aí de contração, automaticamente a gente já tem uma ideia aí como que de uma forma bem generalizada aí a contração, seja do músculo estriado dos estriados ou dos músculos lisos. Tá bem?
Bom, se não tem perguntas, eu vou dar uma olhada lá no relatório, né, se já está liberado, acho que vai liberar só às 10h30, mas eu vou antecipar essa liberação, né, vocês já aproveitam já esse tempinho para mais, né, para fazer o relatório, para fazer lá o exercício, né, e na semana que vem nós nos encontramos com a avaliação. 30 minutos antes nós sentamos, né, discutimos algum conteúdo, alguma dúvida. O conteúdo da prova é relacionado a tudo que não foi tratado pela primeira avaliação, né, lá da nossa última avaliação, né. Vou aproveitar esse tempo aqui já para lançar a nota de vocês do seminário. A nota da primeira avaliação já está lá disponível. Dê uma conferida lá no Moodle. Teve colegas de vocês de outra turma que não conseguiu acessar lá e ter o dossiê lá das correções da prova, né? Então, gostaria que vocês fossem lá certificar se está acontecendo algo do tipo para vocês. É para estar liberado o feedback lá do porquê que errou, como que deveria ser a resposta, tá? O professor demorou um pouco para entregar a nota para vocês, né? Pouco não, demorou bastante, né? Já estamos na próxima prova, né? Agora o professor vai ter que deitar o cabelo para corrigir rápido essa prova. Essa avaliação, eu vou fazer algumas perguntas discursivas, né? Como vocês já sabem, perguntas discursivas que são sorteadas. Provavelmente vai ter alguma pergunta objetiva, né? Então, poucas. A revisão não está permitida. Eu vou dar uma olhada lá, Tainara, eu não entendo o que está acontecendo, está tudo liberado lá, mas eu vou lá dar uma mexida nas configurações e vou mantendo vocês. Sim, já mandei as notas, mas eu quero que vocês vejam lá o feedback, que vocês analisem, qualquer coisa, professor, mas eu acho que aqui eu consegui colocar essa informação, então tudo é discutível, né, então não é porque eu lancei, corrigi, porque eu fiz as minhas ponderações na resposta, que vocês não devam ficar sabendo, né? É importante, sim. Eu vou lá, ver o que está acontecendo, né? A princípio era para estar liberado esse troço, mas o Moodle às vezes tem vida própria, tá? Bom, aqui vou me despedir. Para exame, né, Júlia? Não, Júlia, olha, exame, né? Tem um seminário, os seminários foram muito bons. Eu vou lançar as notas agora e já vai ajudar bastante. De repente, nem exame vai pegar. Não seja pessimista, calma, falta lançar a nota agora. A nota eu lanço certinho, está numa planilha do Excel. Tá bem? A primeira prova é bem difícil mesmo, eu já havia comentado com vocês, a parte de sistema cardiovascular e respiratório, ele é muita coisinha, né? Tem que ficar bem ligado, então eu entendo perfeitamente que gera aí uma certa aflição por ter tirado uma nota um pouco menor, mas essa segunda avaliação teórica, ela já é bem mais tranquila. Bom, chega de delongas, vou liberar o acesso lá, vou ver o que está acontecendo com esse feedback, por que vocês não estão tendo, né? Eu vou descobrir o que está acontecendo lá, para vocês terem o acesso aí às correções do porquê que erraram, tá? Tudo eu escrevi, teve excelentes respostas, teve alguns plágios, fiquei puto, né? Fiquei muito bravo com isso. Ou seja, como eu havia falado para vocês, né? Claro, as pessoas, tem alguns aqui que foram excelentes, não plagiaram, responderam, né? Eu dei toda a liberdade que vocês podem. Bom, não tem como eu controlar, você não pode ver. Como, né? Não existe isso, já fui bem transparente aí com vocês. Então, é mais um puxão de orelha aí na galera aí que plagiou algumas perguntas, algumas respostas, né? Diz, chegam lá, estão com dúvida, leiam, interprete, coloque com as tuas palavras. Então, isso já me dou por satisfeito, porque eu entendo que vocês se esforçaram, né? Então, estão aprendendo, que vocês trabalharam em cima do contexto. E isso já me dá por satisfeito. E, às vezes, não é questão muito de uma resposta muito elaborada. Então, eu já consigo perceber qual que é o perfil de resposta que vocês colocariam. Outras fantásticas, muito bem colocadas, muito bem inseridas. Tem pessoal aí que manda muito bem na escrita.
E isso é muito bom e, claro, tem os elogios lá nas respostas. Mas eu vou lá ver isso aí, o que está acontecendo. Vou encerrar a gravação. Muito obrigado, tá?